Então, a nossa aula de hoje é sobre ética em pesquisa científica. Essa aula, na verdade, originalmente foi preparada pelo professor Vitor Colucci, que me gentilmente cedeu a aula para eu poder falar com vocês hoje. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ética, nós vamos falar sobre boas práticas em atividades científicas, más condutas científicas, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Do ponto de vista de definição, ética significa a ciência do ethos e está relacionada com o comportamento humano, como a gente se comporta frente a uma situação. Busca fundamentar o bom modo de viver pelo pensamento humano. Então, ethos é o quê? É um conjunto de hábitos ou costumes fundamentais, caráter, modo de ser. Tá? E, em termos latinos, ethos significa mos ou mores, que significa moral. Então, como vocês podem ver, nós vamos estar tratando de uma característica do ser humano. Então, é muito difícil a gente compreender isso num ponto de vista científico, vamos dizer, não é? Muito bem. Continuando, então, a ciência, ela deve ser norteada pela ética. Eu acho que não só a ciência, não é? Toda a conduta humana, ela deve ser norteada pela ética e ela está relacionada com as suas vontades e com seus desejos. Boas práticas científicas, então, é o que se espera quando se faz uma ciência. Muito bom. Então, vamos continuar aqui falando do Código, então, de Práticas Científicas que a FAPESP lançou. E é com ele nós vamos meio que fazer uma leitura desse Código de Práticas Científicas, não é? Para a gente ir comentando e orientando a nossa aula. Vocês têm acesso a esse material no site da FAPESP, tá bom? E na biblioteca também. Muito bem. Então, do que ele trata, não é? Diretrizes para as atividades científicas, más condutas científicas, qual é a responsabilidade das instituições da pesquisa, alegação, investigação e declaração de más condutas. O que fica muito evidente nesse documento? Que é responsabilidade nossa seguir este documento. Claro que, especialmente, quando você estiver fazendo uma pesquisa que está recebendo financiamento da FAPESP, mas ele é geral e vale para qualquer outra tipo de financiamento ou para mesmo se você estiver fazendo uma pesquisa sem financiamento. Porém, se você está ligado, é um pesquisador da FAPESP, você tem obrigação de seguir essas diretrizes. Você não pode dizer, eu não sabia, foi meu aluno que fez, eu não sabia que isso acontecia no meu laboratório. Você não pode, você tem que estar ciente disso. Então, eu recomendo que todos leiam, porque todos nós temos obrigação de seguir essas informações, certo? Muito bem. O que se entende por atividade científica? Seria toda atividade que vise diretamente a concepção e realização de pesquisas científicas, a comunicação de seus resultados, a interação científica entre pesquisadores e a orientação ou supervisão de processos de formação de pesquisadores. Então, todos nós estamos fazendo atividade científica de alguma maneira, não é? Essas diretrizes repousam sobre o princípio geral de que todo cientista é eticamente responsável pelo avanço da ciência, na concepção, na proposição, na realização das suas pesquisas, na comunicação de seus resultados e nas relações de cooperação e tutoria com outros pesquisadores. O cientista deve conduzir-se com honestidade intelectual, objetividade, imparcialidade, veracidade, justiça e responsabilidade. No fundo, eu acho que esses valores estão dentro de você. Se você for uma pessoa desonesta, se você for tentada a cometer uma fraude,
É muito difícil alguém impedir que isso aconteça. Eu não posso entrar dentro da cabeça de cada um de vocês e pensar por vocês, ou perceber o que vocês estão pensando. Porém, existem formas da gente contornar isso, formas da gente medir o que esteja acontecendo, não é? E sempre chamando para essa necessidade de a gente falar a verdade. Porque, às vezes, através de um erro, vamos dizer assim, que a gente cometeu, ou de um desvio de um protocolo, a gente acaba descobrindo uma coisa nova, né? Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu era bem jovenzinha, eu ainda estava lá na faculdade, na biologia, no meu primeiro ano, eu acho, de biologia, segundo semestre de biologia, eu comecei a fazer um estágio no departamento de genética, e o meu orientador me pediu para usar lá, fazer um experimento, e ele disse: Gisela, você use esse meio de cultura X, contendo 2% desse outro meio. Muito bem, eu preparei todo o experimento, abri o armário e percebi que não havia aquele meio de cultura com 2% daquele componente que era necessário. Porém, eu encontrei um potinho que dizia meio de cultura com 4%. O que eu decidi fazer? Eu já tinha preparado tudo. Então, eu falei, sabe o que? Eu vou tentar, eu vou ver o que acontece, vou tentar. Então, estou desviando do protocolo, não é? E vou usar agora 4% desse outro ingrediente. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter fingido para o meu orientador que eu fiz com 2%, ou nem ter prestado atenção, feito de qualquer forma, e ia reportar os resultados. Mas, na verdade, olha só como é engraçado o que aconteceu. Eu fiz os experimentos, contei para o meu orientador, nós conseguimos resultados incríveis, estava super difícil de conseguir aquele tipo de resultado, e eu imediatamente disse para ele: professor, eu cometi um erro, eu fiz uma coisa diferente do protocolo, eu usei 4%. E no final, esse 4% foi o método que foi adotado dali para frente, porque a gente descobriu que com 4% era muito melhor do que 2%, não é? Então, tem muito a ver com a sua posição. Eu poderia ter ficado quieta e eu nunca ia descobrir, todo mundo ia reproduzir o meu experimento usando 2%, porque eu não ia ter falado nada, vamos supor, e a gente ia deixar de descobrir algo. Então, é um pequeno detalhe, mas tem a ver com a sua coragem de assumir algo que você fez ou algo que você modificou e ter a coragem de reportar isso. Eu poderia ter dado com os burros na água, não é? O que poderia ter acontecido? Ter acontecido que tinha dado tudo errado e ele ainda fica bravo comigo que eu gastei material inadequadamente, não é? Mas eu tomei esse risco na minha vida, não é? Mas só um pequeno exemplo de como é importante a gente ser honesto naquilo que a gente está fazendo. Muito bem. Com relação à concepção, proposição e realização da pesquisa, o que a gente precisa? Oferecer uma contribuição original e relevante. Ou seja, se eu vou fazer algo original, eu preciso ter certeza que ele é original. Então, já entra numa questão que eu preciso conhecer o que já foi feito de pesquisa. É minha obrigação. Eu não posso ter uma ideia hoje e colocar no papel e sair fazendo um experimento, ou uma tese, ou um projeto, sem ter feito uma boa revisão bibliográfica. Porque eu preciso, porque a pesquisa tem a ver com descobrir coisas novas. O que já foi descoberto, eu não preciso descobrir. A menos que eu queira conferir alguma coisa. Mas aí, desde o começo, o meu objetivo vai ser esse, não é? E, claro, de relevância, algo que tem alguma justificativa que vai melhorar o mundo de alguma maneira. Ou vai, mesmo que não vá melhorar o mundo diretamente, mas vai contribuir com um conhecimento básico que vai poder ser usado na continuação da ciência, não é? A outra questão é a capacidade científica. Eu preciso ter recursos humanos para fazer aquela pesquisa e recursos institucionais. Eu não posso querer fazer análises, por exemplo, de um determinado componente na água
que necessita de um determinado equipamento que eu não disponho. Então, eu vou propor uma pesquisa e vou falar, não, depois eu resolvo, eu acho algum lugar para fazer. Isso também seria completamente inadequado, né? Eu preciso também expor com precisão e objetividade todos aqueles fatores positivos e negativos daquilo que eu estou propondo. Eu já tenho que antever as coisas que eu imagino que vão acontecer e saber quais são as limitações daquilo que eu vou fazer, não é? Então, eu posso dizer assim, eu vou querer fazer uma pesquisa em que eu queira saber tudo que tem na água em termos de compostos químicos. É impossível essa pesquisa. Então, não adianta nem eu expor. Eu não posso colocar isso, porque eu estaria enganando o leitor. Eu preciso dizer aquilo que eu consigo fazer e o que é positivo da minha pesquisa e aquilo que eu não vou cobrir, que deveria ser a questão negativa. Isto agora que eu vou falar é muito importante. Eu tenho que declarar existência de qualquer conflito de interesses. Ah, professora, então a senhora quer dizer que eu não posso fazer uma pesquisa se eu tiver interesse, por exemplo, naquele resultado, ou se eu estiver participando de uma empresa na qual esse resultado que eu vou fazer a pesquisa, se ela tiver um resultado positivo, vou me beneficiar? Você pode, mas você tem que declarar que você tem esse conflito de interesse, que você trabalha para uma empresa da qual vai se beneficiar deste específico resultado, ou não se beneficiar, mas você tem que declarar esse conflito de interesses, né? Eu acho que é muito... em todas as situações você tem que pensar nesse conflito de interesses. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, inclusive há uns anos atrás, quando eu estava organizando uma conferência sobre mutagenicidade ambiental, carcinogenicidade ambiental, me foi oferecido um financiamento, não é, para ajudar na realização da minha conferência, e esse financiamento era da indústria do tabaco. Ora, veja que coisa complexa. Como é que eu vou aceitar, não é? Dinheiro para fazer uma conferência, sendo que o tabaco é reconhecidamente um composto carcinogênico que causa mutação e que no mundo inteiro existe esse conhecimento já, e não faz nenhum sentido, então, eu aceitar esse tipo de financiamento. Isso chega a ser tão sério, por exemplo, que qualquer sociedade de toxicologia mundial que esteja ligada à Sociedade Internacional de Toxicologia tem um acordo na qual ela não pode aceitar de forma nenhuma qualquer tipo de financiamento da indústria do tabaco. Então, isso fica fácil da gente perceber. Mas existem outras situações em que esse conflito de interesse é um pouco mais, vamos dizer assim, escondido, né? Vou falar para vocês, uma situação que está acontecendo hoje. Essa é a história da cloroquina e do coronavírus, não é? Vejam, neste momento, todo mundo querendo achar uma cura, algo que seja positivo para a doença, imagina as pessoas fazendo pesquisa e tendo que declarar os conflitos de interesse, porque ela pode estar sendo financiada pelo vendedor de cloroquina. Qual é o problema? Nenhum problema, desde que eles declarem esse conflito de interesses, para a gente saber o que está acontecendo. A mesma coisa quando se publica um trabalho sobre um agrotóxico, etc. Se é a empresa que produz o agrotóxico que está escrevendo aquele trabalho, ela tem que declarar que ela tem um conflito de interesses, tá? Então, isso é uma coisa importante de vocês lembrarem, né? E informar dados curriculares com veracidade de maneira completa e precisa. Tem gente que mente, que diz que é de uma universidade, mas não é, coloca papers que ela não publicou, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, mesmo com quando você se cadastra, por exemplo, no Google Scholar, e você tem aquele Google Citations, às vezes aparecem pesquisas ali
que não é você, que você tem um sobrenome parecido ou tem um homônimo. Você tem que tomar muito cuidado. Há uns anos atrás apareceu dentro da lista uma pesquisa de alguém que tinha um sobrenome parecido com o meu, mas não era a minha. E no meio daquela lista, às vezes você nem vê. Então é importante você ter muito cuidado com toda a informação que você coloca sobre você que sai na internet, tá bom? Então tá, muito bem. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer aqui, a gente tem que ser honesto o máximo possível para começar e seguir outras questões. Muito bom. Comunicação agora sobre os resultados da pesquisa. Eu tenho que expor com precisão e apresentar todos os dados e procedimentos utilizados. Não é? Muitas vezes não vai caber no paper, mas eu preciso dar com clareza aonde que estão aqueles métodos e, se preciso, descrevê-los. Se forem métodos clássicos, não precisa, mas se precisar, eu coloco tudo no Supplementary Material. Na dúvida, coloquem tudo no Supplementary Material, porque lá a pessoa que é especialista vai querer olhar os dados. Né? Eu sei porque quando eu pego um paper, né, da minha área específica, que faz testes de mutagenicidade, e a pessoa só me apresenta um gráfico com os resultados já interpretados, eu não consigo fazer o peer review. Eu preciso ver aquele resultado lá do teste diretamente para ver se eu concordo com aquele resultado que depois foi transformado naquele gráfico, etc. Então, é sempre importante vocês terem todos os dados muito claros e mantê-los organizados e colocar isso no Supplementary Material. Tá? De novo, na comunicação eu vou ter que declarar meus conflitos de interesse. Eu tenho que expressar claramente crédito a trabalho de outros autores. Isso é muito importante. Eu não sei, eu acho que na primeira aula que eu dei para vocês, eu contei para vocês de uma pessoa, de um aluno aí da faculdade, já há uns anos atrás, que apresentou a sua qualificação, e eu estava na banca, e ela escreveu na introdução que aquele composto que ela estava trabalhando, ele já tinha sido analisado para vários organismos, citou um paper, e nesse paper tinha também o organismo que ela estava propondo no teste, no trabalho que ela estava fazendo. Só que ela omitiu esse resultado. Ela não colocou. Ela colocou todos os nomes dos organismos, exceto aquele que ela ia fazer, porque já tinha sido feito. Então, vocês podem imaginar, isso parece ser uma coisa bobinha. A pessoa que estava escrevendo fala, ai meu Deus, eu não tinha visto isso, vou pôr assim. Quem sabe passa, né? Só que assim, ficou muito mal para ela. Muito mal, né? Foi um desconforto total com relação àquela qualificação. E não bastasse isso, depois essa mesma pessoa, né, cometeu uma fraude no laboratório, dizendo que fez um teste no qual ela não tinha feito. Ela disse que fez o teste no laboratório, que eu sou coordenadora, e agora eu vou fazer uma parte para mostrar para vocês como a gente tem mecanismos de fazer esse controle no meu laboratório. Desde que eu entrei na FT, eu implementei um que eu chamo de sistema de qualidade, é um sistema de qualidade, que se baseia nos requisitos da ISO 17025, mas eu não sou acreditada, porque para ser acreditada, o laboratório teria que envolver toda a universidade e várias outras partes de gerenciamento, os quais eu não consigo fazer. Mas eu sigo uma série de preceitos dentro do meu trabalho lá do laboratório. Primeiro, eu tenho controle de acesso ao laboratório. Eu me lembro que a primeira vez, quando eu coloquei o controle de acesso, antigamente o nosso laboratório era aberto, eu acho que já contei até para vocês, tinha gente que entrava lá e dava hambúrguer para o peixe, o laboratório era aberto, então não tinha nenhum controle sobre o que estava acontecendo, não é? O meu laboratório tem controle de acesso, portanto, eu sei quem entra e qual hora que entra, etc, etc, tudo gravado lá eu tinha digital, agora a gente usa o nosso cartão, mas eu tenho esse controle de acesso. E o que mais que eu tenho? Eu tenho todos os meus protocolos dentro do laboratório, eu tenho lá anotado quantos organismos foram usados, quem fez o teste, a data que fez o teste, etc, etc. E essa pessoa
ela, essa mesma aluna, disse que fez um teste no meu laboratório. Eu achei o formato do teste estranho quando eu li o resultado. Falei, não, isso não pode ter sido feito no nosso laboratório, eu não teria essa quantidade de organismos disponíveis. Eu fui atrás e eu descobri que ela, inclusive, de tão má fé que teve, já tinha conversado com um aluno meu para que ele falasse para mim, se eu perguntasse, que ele deixou ela entrar no fim de semana para fazer essa pesquisa, né? Que ele autorizou a entrada dela, coisa que ele também não poderia fazer. E esse menino me confessou, falou, olha, professora, ela me pediu isso, mas eu sabia que se a senhora fosse me perguntar, eu já avisei que eu não vou bancar a mentira dela. Então, o que eu quis dizer com isso? Se eu não tivesse todos esses controles, muito dificilmente eu teria percebido uma fraude desse tipo, porque isso é uma fraude, não é? Então, imaginem a situação que a gente fica com relação a como tratar esse aluno numa situação desse tipo. Isso é gravíssimo, não é? E ainda bem que a gente descobriu isso a tempo, antes de isso se consolidar numa publicação, numa tese, etc. Certo? Bom, cada autor, e isso também é muito importante, é responsável pela qualidade científica do trabalho como um todo, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Há alguns anos atrás, um dos trabalhos do meu grupo lá da toxicologia da graduação era um grupo de 7 pessoas e um deles cometeu fraude. Um deles copiou, o resto não copiou nada, fez toda a parte certinha. Todos tiraram 0, obviamente, porque o trabalho tinha plágio. Então, se um cometeu alguma coisa errada, todos vão pagar por aquele erro. Todos os autores vão pagar por aquele erro, tá certo? Então, também a gente tem que saber muito bem quem são esses autores. Nós já discutimos nas outras aulas como a gente escolhe esses autores. A gente deve conversar com eles antes. Nunca, jamais colocar um autor sem ele saber que eu estou colocando. Às vezes eu quero ser legal com ele. Nossa, ele ajudou tanto, vou colocar, não perguntei para ele antes. Isso é gravíssimo e jamais deve ser feito. Então, todo cuidado é pouco com relação quando eu estou, então, comunicando a minha pesquisa. Bom, em um trabalho científico aqui com relação à autoria, eu já passei para vocês aquele paper da Science, que eu acho que ele é muito objetivo e fácil, mas vamos aqui ler o que diz a FAPESP. Em um trabalho científico, devem ser indicados como seus autores todos e apenas os pesquisadores que, tendo concordado expressamente com essa indicação, tenham dado contribuições intelectuais diretas e substanciais para concepção ou realização da pesquisa, cujos resultados estão sendo apresentados, e, em particular, a cessão de recursos infraestruturais ou financeiros para a realização de uma pesquisa, laboratórios, equipamentos, insumos, materiais, recursos humanos, não é condição para a indicação da autoria de um trabalho resultante dessa pesquisa. Então, se alguém da faculdade, por exemplo, chegar para vocês e dizer, olha, você pode usar esse meu equipamento, mas eu vou querer ser autora. Vocês imediatamente devem levar isso para a comissão de pesquisa da universidade, porque isso está totalmente contrário a qualquer orientação em relação à ética. Portanto, como é que eu vou saber que isso está acontecendo? Se houver, sim, as denúncias. E são muitas dessas denúncias, do que está acontecendo hoje, que a gente sabe, de problemas que ocorreram devido a denúncias. E vocês jamais, como alunos ou como pesquisadores, deverão se sujeitar a qual nesse sentido. E vocês têm que discutir com as pessoas quem é autor e quem não é autor. E mesmo que a revista não exija que todos assinem, porque tem algumas revistas que obrigam que todos os autores assinem na submissão, para dar a sua autorização de submissão. Tem revistas que aceitam que você, como primeiro autor ou corresponde em outro, faça isso em nome de todos. E se isso acontecer, mesmo assim, vocês, por favor,
peçam essa autorização por escrito, porque lá na frente vocês podem ter qualquer tipo de problema e vocês terão, então, aquilo para mostrar para vocês e para quem que quer que seja de direito, que aquela pessoa, sim, autorizou e concordou em ser autor. Inclusive, quando você coloca, sabe aquela seção que a gente põe agradecimento, acknowledgements, que a gente põe um agradecimento para uma pessoa? Até nesse agradecimento, você deve informá-la que ela está sendo colocada em agradecimento. Porque pensam bem, dependendo de quem vocês agradecem, pode parecer para o leitor que aquela pessoa concordava com aquela pesquisa. Hoje mesmo, por acaso, hoje de manhã assisti um workshop bem bacana da Enago sobre ética em pesquisa, e eles prometeram mandar o link, se eles me mandarem o link, eu vou dividir com vocês. E isso foi colocado, que uma pessoa reclamou com a revista, porque foi colocado como agradecimento, e ela realmente ajudou no início, mas depois ela não concordava com o que foi publicado naquela revista, e eles colocaram o nome dela como agradecimento. Então, todo cuidado é pouco, com tudo que vocês colocarem, com o nome de vocês, com o nome da sua universidade, dos seus colegas e orientadores, na internet ou no sistema de publicação, tá? Isso também é muito importante. E vocês não têm ideia do quanto importante é. O registro, conservação e acessibilidade de dados. É obrigação que você registre os dados que você gerou na sua pesquisa de maneira precisa e completa. Isso normalmente se chama caderno de laboratório. Em geral, todas as instituições ou todos os laboratórios têm as suas próprias regras. Nos Estados Unidos, quando eu trabalhei no NIH, na EPA, etc., a gente recebia um lab book. E esse lab book era totalmente numerado, não sei se você já viram esse tipo de caderno, que eles têm números, e você anota ali tudo que acontece com a sua pesquisa, né? Então, vocês têm obrigação de fazer todas as anotações ali, elas têm que estar de forma clara. No nosso laboratório, por exemplo, como nós temos um sistema de qualidade implantado, o que a gente faz? A gente tem formulários e existem regras até para quando você erra. Por exemplo, se você anotou o número 9, mas na verdade não era 9, era 10 a medida, você não pode fazer um rabisco e pôr um 10 do lado, ou apagar de forma que eu não consigo mais ver o 9. Não, o jeito correto é você cortar o 9, de forma que quem estiver olhando vai ver que tinha um 9 lá, colocar um 10 do lado e fazer sua rubrica, para dizer que aquilo foi mudado por você, e você tem a responsabilidade daquilo. E esse caderno, gente, não é da pessoa. Como assim, professora? É minha pesquisa, eu vou levar para minha casa, porque eu preciso fazer todas as minhas contas. Não vai mesmo. Porque você pode levar os seus dados, lógico, você vai tirar uma foto, ou vai fazer o seu caderno de laboratório com cópia, né? Ou vai tirar um xerox e levar para casa. Mas o caderno de dados que você gerou é do laboratório, é propriedade da universidade, e o seu orientador, mesmo depois que você se for, você não é nem mais aluno, nós estamos guardiões deste material. E qualquer pessoa que queira pedir, e isso pode acontecer e já aconteceu, principalmente quando a gente publica grandes papers, não é? Pode acontecer da pessoa querer ver os dados brutos, tá certo? Então, eles têm que ser conservados mesmo após a publicação, tá certo? E qualquer pesquisador que peça, ele tem direito a ver esses dados. Muito bom. Tá. Avaliação aos pares. Essa é uma questão, até tem uma historinha para contar para vocês que existe hoje, não sei se vocês já ouviram falar, dos fake reviewers, do clube de fake reviewers, né? Enfim, avaliação dos pares. Então, o que a FAPESP fala? Todo pesquisador encarregado pela FAPESP de avaliar como assessor científico o mérito científico de solicitações de fomento, relatórios ou assuntos de qualquer outra espécie deve fazê-lo com rigor, objetividade, imparcialidade e presteza. Isso vale não só para a FAPESP, mas vale para qualquer tipo de peer review que você vá fazer. E
e com certeza de forma anônima, a menos que a revista seja aberta. O professor Bernardo pode até comentar com vocês. Eu sei que na área de geologia existem algumas revistas que é aberto, ou seja, todo mundo sabe quem é quem, né? Você sabe quem foi o seu revisor, você pode até conversar com ele. Mas, em geral, isso é feito de forma fechada, ou double blind, ou só blind, em relação aos autores não saberem quem são os seus revisores. No caso da FAPESP, a gente não sabe quem são os revisores, e isso não é nunca informado, tá certo? E você tem que tomar muito cuidado quando você aceita fazer uma revisão. Às vezes, você é indicado, muitas vezes isso acontece comigo, mas eu não me sinto suficientemente conhecedora daquele assunto para fazer uma avaliação justa. Então, obviamente, eu sou obrigada a negar. Também sou obrigada a negar, existe uma pessoa que, particularmente, eu não tenho muita afinidade com essa pessoa. Já tive problemas pessoais com essa pessoa. E ela é da mesma área que eu. Então, todas as vezes que me mandam algum trabalho desta pessoa, eu imediatamente declaro um conflito de interesses. Porque eu não consigo separar, eu tenho um certo preconceito, não é? Então, se eu reconheço, normalmente eu não sinto isso, eu sou imparcial, mas se eu sentir essa sensação de poder me tornar, ser um pouco mais dura por conta desse meu preconceito, eu imediatamente digo que não vou fazer, não é? E também preciso fazer um trabalho que seja útil. Não pode ser que nem aquele que eu contei para vocês, que eu fiquei esperando meses lá, e o cara me responde, o trabalho está ótimo, pode ser publicado. Então, eu tenho obrigações quando eu aceito fazer uma avaliação como revisora de um trabalho científico. Bom, ainda aqui sobre a avaliação dos pares, eu esqueci de contar para vocês que existe uma indústria de fake reviewers. Não sei se vocês já ouviram falar, isso andou muito na moda. O que as pessoas faziam? Quando você manda um trabalho para publicação, a revista pede para você indicar revisores que você acha que poderiam ser bons revisores para o seu trabalho e também pessoas que você não quer que revise, porque acha que não vai entender seu trabalho, ou você acha que ela não tem ética, você não gosta dela, ela é da sua área, e você não quer que ela revise. Então, você coloca lá opposer reviewers. E você também coloca aqueles que são potential reviewers. Eu, como editora, nunca olho para essa lista. Até contei já isso para vocês, né? Que naquele caso que eu tive que chamar mais de 50, eu já estava até apelando para essa lista, né? Mas, em geral, eu ignoro essa lista. Porém, muitas revistas, pela falta de revisores, eles usam em boa fé, eles usam essa lista, não é? E aí, o que as pessoas faziam? Elas criavam revisores falsos. Então, elas criavam uma conta de Gmail com o nome de uma pessoa falsa, dizendo que ele era da universidade de não sei onde, numa conta de Gmail, por exemplo, e colocava lá. E aí, essa conta era do próprio autor, e eles revisavam o paper super bem, inclusive, e diziam que o paper podia ser publicado. Isso foi descoberto, eu não lembro de quantos, acho que é um chinês ou é um oriental, que é um dos exemplos, que teve não sei quantos papers que tiveram que fazer a retratação, retirados, né, por conta desse fake review. Então, veja até que ponto as pessoas são antiéticas, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria contar. Tá, que eu não gosto da pessoa, o clube de reviews. Eu estava falando do cloroquina também, né? Da cloroquina e do coronavírus, não é relação à avaliação dos pares, mas sim também a conflito de interesses. Vocês imaginam a quantidade de papers que estão sendo submetidos e como é difícil fazer uma boa avaliação. E como é fácil entrar papers com autores que têm conflito de interesse. Bom, sobre a tutoria, o tutor deve demonstrar competência científica, tempo e qualquer outras condições para um bom desempenho da função. O tutor é corresponsável pela qualidade científica e ética
das atividades de pesquisa dos seus tutelados. Os tutores devem incentivar participação em atividades relacionadas à ética da pesquisa. Então, isto é o que a FAPESP está dizendo. A gente tem que dar essa aula para vocês. Por exemplo, se alguém nos questionar, os alunos da FT, os alunos orientados pela professora Gisela, tiveram algum tipo de informação sobre a ética? Tiveram, sim, eles tiveram essa aula, é uma matéria obrigatória e isso foi tratado nessa aula. Também, o tutor é responsável pela pesquisa. Não adianta ele falar, mas foi o meu aluno que falsificou. Você tem responsabilidade junto com ele. Você tem que estar perto dele para saber o que está acontecendo. Então, é muito importante que você e o seu orientador saibam aquilo que vocês estão fazendo e o que está acontecendo, porque vocês dois vão ser responsáveis pelo que acontecer. E você tem que ter, sim, competência científica para orientar. Se você não se sente suficientemente competente, não pegue esse aluno, ou chame uma outra pessoa para te orientar, o qual ele tem a competência necessária, porque às vezes a gente tem boa vontade, mas isso não é suficiente para fazer uma boa orientação. Isso vale porque vocês estão no doutorado, daqui a pouco vocês são os orientadores. Vocês serão os responsáveis por escolher os seus alunos e definir aquilo que vocês vão trabalhar. Então, eticamente falando, vocês têm que trabalhar com aquilo que vocês têm competência, que vocês têm formação, não é? Porque se você não tem, as chances de você fazer um trabalho e cometer erros, assim, crassos até, é muito grande. Então, isso também faz parte da ética. Então, de novo, conflito de interesses, o que está escrito lá, há conflito potencial de interesses nas situações em que a coexistência entre o interesse que deve ter o pesquisador de fazer avançar a ciência e o interesse de outra natureza, ainda que legítimos, possa ser razoavelmente percebida por ele próprio ou por outro como conflituosa e prejudicial à objetividade e imparcialidade das suas decisões científicas, mesmo independentemente do seu conhecimento e da sua vontade. Então, se eu tenho que ter certeza que eu estou sendo movida pela ciência e não por outros interesses, tá certo? Então, isso cada um tem que se perguntar e saber se está agindo. E se ele tiver algum tipo de conflito, basta ele indicar. E, obviamente, né? Deixa eu continuar aqui que fica mais fácil. Nessas situações, o pesquisador deve ponderar, em função da natureza e gravidade do conflito, a sua aptidão para tomar decisões ou abster-se de tomá-las. Nos casos em que o pesquisador esteja convencido de que um conflito potencial de interesses não prejudicará a objetividade e a imparcialidade das suas decisões, a existência do conflito deve ser clara e expressamente declarada por todas as partes. Então, eu tenho que declarar que eu tenho. Não sei, se de repente eu trabalho numa empresa e se a minha pesquisa der certo, essa empresa vai ter lucro, eu posso declarar. Eu tenho certeza que eu vou ser imparcial, vou fazer a minha pesquisa e vou publicar aquilo que sair. Mas se sair um resultado X, eu vou ter alguma vantagem, então eu faço essa declaração, tá? Exemplos de situação de conflito: participar ou ter participado ou pretender participar de assessor no desenvolvimento de projetos de pesquisa ou proposta de atividades submetidas à sua avaliação. Ou seja, se eu pretendo participar, né, de alguma coisa que eu mesma estou fazendo, eu não posso fazer essa avaliação. Se eu sou proponente, eu não posso avaliar. Manter ou ter mantido assessor colaboração científica regular em atividades de pesquisas com algum dos pesquisadores responsáveis pela proposta submetida para avaliação. Então, por exemplo, não é que eu não possa ter colaborado, porque se assim fosse, eu não poderia dar parecer para nenhum dos meus pares, porque eu acho que eu já sou velha, né? Tenho muitos anos de pesquisa, eu já colaborei com a maioria dos meus colegas dentro da área de mutagênese, mas eu não tenho, eu posso dar um parecer, mesmo que eu já tenha publicado com ele, mas não de forma regular. Ele não é do meu grupo de pesquisa. Então, não posso dar um parecer. Seria antiético, por exemplo, eu tenho uma aluna nova, uma aluna que se formou. Ela vai mandar um projeto para a FAPESP. E eles vão mandar para que eu faça avaliação?
Obviamente, eu vou dizer que eu não posso, porque eu tenho um conflito de interesse. Eu fui a orientadora dessa pessoa. Então, eu vou dizer que não posso. Em geral, a FAPESP toma todos os cuidados para nem mandar nessa situação, tá certo? Outra situação, manter ou ter mantido o assessor relação formal de... essa que eu acabei de falar, de orientação ou supervisão, com algum dos responsáveis da proposta. E, obviamente, não sei se está no próximo slide, está? Ter o assessor interesse comercial financeiro no desenvolvimento da proposta, ter o assessor relação familiar com um dos pesquisadores responsáveis pela proposta, existir ou ter existido entre o assessor e algum dos pesquisadores responsáveis pela proposta, submetida à sua avaliação, qualquer espécie de relação que possa ser razoavelmente percebida como prejudicial com respeito à objetividade e imparcialidade desta avaliação. Eu, às vezes, brinco, mesmo um casal, eu não posso, se ele é meu marido, eu não posso dar assessoria para ele, porque provavelmente eu vou querer auxiliá-lo, e se eu também for separada, eu provavelmente vou querer prejudicá-lo. Então, em ambos os casos, eu vou ter um conflito de interesse. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Então, com relação ao que fala a FAPESP em relação a essas condutas e éticas, era mais ou menos o que eu tinha a dizer para vocês. Qual que seria a definição de má conduta científica? Seria toda conduta de um pesquisador que, por intenção ou negligência, tanto faz, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa e das relações entre os pesquisadores. A má conduta científica não se confunde com o erro científico, cometido de boa fé, nem com divergências honestas em matéria científica. Então, se eu errei, e gente, isso pode acontecer. Eu posso cometer um erro, publicar um trabalho errado e não ter nenhum problema. Vocês vão falar, como não tem professora, vai ficar errado? Não, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar uma correção daquele, uma errata daquele paper. Eu mesmo tenho um paper de uma aluna, ela publicou um trabalho, eu sou coautora, e depois que esse trabalho estava lá já sendo utilizado, eu mesma, olhando esse trabalho, percebi que, no resumo, em vez da unidade está escrito micrograma por litro, que era como estava dentro do paper, no resumo saiu miligrama por litro. E vocês imaginam como essa coisa de unidade é complexa, porque muitas vezes o Word da gente transforma esse micrograma em um outro símbolo. É super chato, né? Esse tipo de detalhe. E o que nós fizemos? Mandamos para a revista uma errata. E pedimos para a revista, ela publica uma errata e fica tudo certo. Isso não é má conduta. Isso é um erro. Isso pode acontecer. Passou por todo mundo, pelo peer review, pelo editorial, e ninguém viu esse erro, né? E normalmente a gente vê mesmo depois, a tese é sempre assim, quando você acaba de imprimir, na primeira página já tem uma coisa horrível, errada, que ninguém viu. Então, não é a mesma coisa, tá? Então, a gente está falando aqui que a pessoa, ou por negligência, ou por intenção, ela transgrediu aqueles valores, não é? Mas condutas graves típicas: a fabricação ou afirmação de que foram obtidos ou conduzidos dados, procedimentos ou resultados que realmente não foram. Então, aquela história que eu contei para vocês daquela aluna da FT, ela fabricou o dado. Ela cometeu uma má conduta grave, porque ela inventou um resultado, né? Essa coisa de fabricar dado é muito interessante. Eu vou contar uma historinha para vocês que uma forma da gente descobrir se aqueles dados são ou não inventados, quando os dados têm muito bom desvio padrão, muito pequeno desvio padrão, ou seja, eles têm muita homogeneidade, as pessoas costumam desconfiar, né? Porque a pessoa normalmente que fabrica o dado é tão bobinha que fabrica o dado e ainda não fabrica o dado com a mesma percepção, né, de quem é da área. Então, eu sei qual é a variabilidade esperada num resultado do teste que eu realizo. Então, quando eu olho e vejo aquelas
contagens muito parecidas, aquilo me incomoda, né? Então, a gente tem a suspeita de que aquilo pode ter sido fabricado. E vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu fazia mestrado, de novo, parecida com aquela lá primeira do meu meio de cultura a 4%, aconteceu o seguinte, eu fazia um experimento onde eu fazia uma análise de uma enzima. Então, eu pegava um material, eu vou pedir para alguém que esqueceu o microfone ligado, desligar, porque a gente está ouvindo um tique-tique, não sei quem é. Muito bem. Então, voltando. Como era o meu experimento? Eu pegava um frasco, colocava um substrato e colocava um fungo que fazia a degradação daquele substrato. Eu fiz vários experimentos, gente. Eu lembro, eu estava grávida, barrigão, indo para a Unicamp, lá em Barão Geraldo, fazendo todos os experimentos. E quando eu terminei os meus experimentos e levei para o meu professor de estatística, o professor Piedra Buena, ele era argentino, muito engraçado, ele olhou para os meus dados e fez uma avaliação e falou, Gisela, esses dados, parece que você inventou esses dados. Não é possível, não tem variabilidade entre os experimentos. O que será que está acontecendo? Eu não tinha inventado os dados, mas sabe o que aconteceu? O que eu descobri avaliando isso? Eu descobri que, conversando e associando essa informação, eu descobri que eu estava colocando muito substrato e pouquinho do meu fungo. Então, o que acontecia? As minhas medidas eram iguais, porque acabava a capacidade de fermentação e eu não conseguia mais fazer a medida. Todas as medidas davam iguais. Por isso que dava esse resultado estranho. Então, é um caso que até alguém poderia suspeitar, mas na verdade era realmente algum problema que estava acontecendo, mas que a gente percebeu porque a gente olhou os dados com muito cuidado. Eu poderia não ser cuidadosa e falar, mas está tudo bem, foi esses os resultados, eu vou continuar trabalhando assim. E no fim, eu tive que refazer todos os experimentos, né? Porque eles estavam todos errados, ou seja, eles não foram feitos errados, eles foram feitos certos, mas eles foram feitos num balanço ali que não fazia sentido para o meu experimento. Então, só para vocês verem, né, como é importante a gente ter crítica em relação aos dados que a gente está tendo, crítica em relação aos dados que a gente mesmo obtém. Tá? A outra má conduta científica seria a falsificação ou apresentação de dados, procedimentos ou resultados de maneira relevantemente modificada, imprecisa ou incompleta, a ponto de poder interferir na avaliação do peso científico que realmente conferem as conclusões que eu vou extrair daqueles dados. Então, já me aconteceu uma vez que dava, por causa de um resultado, eu tinha, sei lá, um número de 30 dados, né? Porque um dos dados, se fosse 30 a medida, daria significativamente diferente. Mas como deu 29, não dava. Então, o que a pessoa pode tentar fazer? Eu acho que eu vou por aqui 30, porque não é, porque está tão próximo e resolveria todos os meus problemas. Né? Mas é nesse momento que você está cometendo o seu primeiro deslize. E vou ser sincera com vocês, se vocês fazem esse primeiro deslize, ninguém vai perceber. É o down the hill. É quando a gente começa a fazer outro deslize, outra ajeitadinha, e quando você vê, você está falsificando os seus dados. Então, isso não faz sentido. E sabe o que eu penso? É tão, para mim, é uma coisa tão... É surreal imaginar que uma pessoa que está aí fazendo pesquisa, como vocês, estão aí porque vocês querem. Ninguém está obrigando vocês a estar aí, né? Ninguém. Pelo contrário, até quem trabalha está tem que pedir autorização para fazer. Então, se vocês vão fazer uma pesquisa, nós vamos fazer a pesquisa da maneira mais real e correta possível. E vamos achar explicações e vamos publicar aquilo que for possível. E, infelizmente, na pesquisa tem uma questão de sorte. Às vezes a gente tem sorte de ter escolhido uma hipótese que vai nos dar resultados mais interessantes, e outras pessoas não têm sorte. E, infelizmente, a vida é assim. Mas a pesquisa tem que continuar sendo feita dentro das suas premissas para ela ter valor, né? O plágio. O plágio é o delírio de todos nós, professores, não é? Por quê? Eu acho que a origem do plágio, ela parece que ela é relativamente aceita entre os alunos, porque é muito difícil quem não colou na escola.
É impressionante. Inclusive, existia uma cultura, pelo menos no meu tempo, que se você não passava cola, você não era uma pessoa legal. Se você sabia mais, você tinha que passar cola, porque você tinha que democratizar aquilo. Então, esse plágio vem para a gente como uma coisa que mais recentemente está sendo mais questionada. Nos Estados Unidos, eu notei na universidade, como é muito competitivo, mas muito competitivo mesmo, no high school. Tive também porque através de todas as notas e de como eles se comportam, né? Qual é a avaliação deles no high school, que leva eles a boas universidades, eles têm a tendência de não ter cola. Ninguém passa cola. Eu percebi isso quando eu dei aula, inclusive lá nos Estados Unidos, na universidade, que realmente existe um preconceito contra a cola, que no Brasil eu acho que é um preconceito meio que a favor da cola por conta de vista de tudo isso que eu comentei com vocês. Isso eu não sei se alguém estudou, não é nada científico que eu estou falando, é uma percepção que eu tenho sobre esse assunto. Mas hoje, plágio é considerado crime. Então, o plágio é a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhe por elas, expresse claramente o devido crédito, de modo a gerar a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria. Então, eu tenho que me cuidar e muito com relação a esse plágio. Vou contar também uma história que aconteceu comigo. Eu gosto de contar as coisas que aconteceram comigo, por quê? Porque para vocês verem que essas coisas não estão longe, né? Lógico, todo o nosso grupo sabe que a gente não deve cometer plágio, mas há alguns anos atrás, nós submetemos um artigo, até hoje ela foi minha pós-doc, ela estava no doutorado, e eu recebi, inclusive de uma revista da Stolten, que eu já fui até editora dessa revista, eu recebi uma cartinha dizendo que havia sido detectado plágio em mais do que 50% do meu artigo. Fiquei desesperada, não sabia do que se tratava. Chamei imediatamente a minha aluna, nos sentamos, e o que aconteceu? Tanto a parte de material, toda a parte de material e métodos que ela escreveu, ela copiou ipsis literis do paper dela própria, que ela já tinha publicado no mestrado dela. Porque era o mesmo método. Então, ela publicou ipsis literis. E a mesma coisa fez a pessoa que fez as análises químicas para a gente, que era de uma outra universidade, ela copiou ipsis literis toda a parte de material métodos, da parte química, nesse novo paper. E, obviamente, aquilo deu uma quantidade de similaridade muito grande. E eu quase infartei, morri de vergonha, mesmo porque quem me mandou foi o editor-chefe da revista, qual é meu amigo, eu o conheço, né? Encontro em todos os eventos que eu vou. Eu me lembro que era de manhã que eu recebi o e-mail, eu fiquei desesperada, eu mesma me sentei, reescrevi tudo, chamei a minha aluna no Skype, falei, nós vamos reescrever tudo isso. Então, nós escrevemos a mesma informação, mas foi modificado, porque ainda a minha aluna falou, professora, mas o paper é meu. Sim, é seu, mas quando você assinou o direito, passou o direito autoral para aquela outra revista, aquilo que está escrito é da revista, e você não pode copiar. Então, é bom vocês saberem isso. Eu sei que às vezes a gente tem que se reinventar. Vocês podem imaginar quantas vezes eu já escrevi o mesmo material e métodos, porque eu faço, por exemplo, o teste de Ames, que eu faço fazem 20, 30 anos que eu publico no teste de Ames. Então, toda vez eu tenho que modificar a estrutura, tá? Vou contar para vocês também um caso que eu tive de um aluno que me mandou um trabalho, e ele cometeu plágio, né? Copiou o trabalho inteirinho da internet, e o que ele fazia em cada primeiro, para você ver o tanto da sacanagem, né? Da má intenção da pessoa. Todos os primeiros parágrafos, ele mudava as primeiras 2 ou 3 palavras. Estava escrito portanto, ele escrevia então, e assim ele fez no trabalho inteiro. Quer dizer, as pessoas ainda têm essa coragem de ser criativas nessa questão do plágio. Então, qual que é a regra, gente? Plágio, não.
não e não. Acabou. Se você precisar citar alguma coisa que é ipsis literis, e é muito difícil que isso aconteça, mas na área de sociais, às vezes você quer citar uma fala específica de um filósofo, não sei, você tem que colocar do jeito certo, entre parênteses, enfim, como diz a revista, para que isso fique claro da citação. E citar corretamente aquilo que você fala. Você tem que... tantas vezes eu pego um trabalho, leio, e a pessoa cita um paper. Quando eu vou lá olhar o paper não tem nada a ver com aquilo que a pessoa escreveu. Então, a pessoa... isso não é exatamente uma coisa... quer dizer, é uma má conduta, porque muitas vezes a pessoa faz isso por negligência. Então, vocês têm que tomar cuidado. Cada linha que vocês escrevem, cada linha, vocês têm que cuidar. Isso está valendo para o trabalho que vocês estão fazendo agora para a gente aí, né? Cada linha que vocês têm que ter certeza daquilo que vocês estão escrevendo, porque a autoria é de vocês. Se vocês errarem, mesmo que ninguém tenha visto, o erro é dos autores, né? E fica muito chato e muito ruim para a carreira de vocês. E existem vários casos que aconteceram. A FAPESP, nesse link aqui, FAPESP Boas Práticas, tá? Vocês vão poder ver os casos que ocorrem, são vários processos, aqui o Vitor colocou já de alguns anos, mas se vocês tiverem curiosidade, entrem lá na FAPESP para vocês conhecerem os casos que já aconteceram com pesquisadores, inclusive, bastante famosos, e esse pesquisador que é reportado aqui, ele sofre punições, tá? Ele não vai poder, por não sei quantos anos ele não pode pedir, depende da gravidade do que ele fez, ele vai ter punições, tá? E, dependendo da gravidade do que você fez, você pode ser processado por crime legalmente. Bom, aqui o Vitor colocou algumas questões, né? Por exemplo, essa questão aqui que foi denunciada, um processo que foi denunciado, que o professor X, aí, e o pior é que sai todos os nomes, né? Diz que o professor Rodolfo revelou ao pesquisador responsável por uma solicitação que ele foi o assessor ad hoc encarregado dessa orientação. Isso é uma má conduta científica, você não pode falar para a pessoa. Tá? Mesmo que a pessoa até desconfie, mas você não pode falar, mesmo que seja amigo dela, você não pode falar, porque você assina esse termo na FAPESP, né? Então, houve uma ocorrência, né? A pessoa pediu desculpa, admitiu que isso ocorreu, e ela, olha, como medida punitiva, o pesquisador foi advertido e declarado impedido de solicitar auxílios ou bolsa à FAPESP pelo período de 6 meses. Então, isso é uma falta considerada relativamente pequena, mas foi punido. E a vergonha disso acontecer com as pessoas, né? Eu gostaria nunca de estar numa dessas listinhas da FAPESP, né? E tem vários outros aqui. Eu sugiro que vocês olhem, tá? Cada um, entrem na FAPESP e fuçem lá na área de vocês, etc. Tá bom? Existe um paper também bem legal sobre fraude, tá? Esse paper aqui fala, analisa quantas vezes aconteceu, já é um paper mais antigo de 2005, mas existem reviews novos sobre esse assunto, inclusive eu coloquei, eu vou passar para vocês, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu tenho três links que eu vou passar para vocês no final da aula, tá? Uma é sobre um review que saiu agora na FAPESP, informando, inclusive, que os japoneses são os campeões de cometer fraude, tá? Um pesquisador da Universidade de Purdue, também uma notícia da FAPESP, eu vou colocar para vocês o link para vocês lerem. E queria comentar com vocês, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dessa apresentação que eu gostaria de... Então, eu já vou fazer um resumo aqui dessas más condutas científicas e queria também, vou passar para vocês mais 2 links. Não sei se vocês se lembram de uma pesquisadora chamada Joana d'Arc. Ela, inclusive, ela ia fazer parte do Pint of Science de Limeira. Ela é uma pesquisadora, acho que de Araraquara, não, São José do Rio Preto, de um lugar aqui do interior de São Paulo, e ela mentiu sobre o currículo dela, foi uma coisa super desagradável, e ela é uma negra, então todo mundo teve ficou muito simpatizante dessa moça, ela
acreditou e tal, e ela, na verdade, ela mentiu sobre o currículo dela, ela faz um trabalho super legal lá, até onde eu sei, numa escola tipo técnica, mas ela acabou mentindo sobre o passado dela e ela caiu o nome dela em desgraça, é bastante desagradável ver tudo o que aconteceu, e ela mesma pediu desculpa e admitiu que ela forçou um pouco a realidade do que ela falou, tá bom? Então eu coloquei aqui também para vocês verem que não vale a pena, né? Esse seria um caso de fraude em relação ao seu currículo. Tá? E por último, hoje na palestra que eu assisti de manhã, eu descobri que existe um site chamado retractionwatch.com. Eu vou passar também para vocês esses links e vocês podem entrar lá e é o tempo todo casos de denúncias e o que está acontecendo em relação aos papers, tá? Então, as más condutas científicas, a gente vê que tem realmente a intenção. Então, o que aconteceu? O que acontece de acordo com a FAPESP, sob a alegação, a investigação e a declaração de más condutas científicas. Então, se houver a detecção e a alegação da má conduta, tá? Isso vai ter que ser analisado, vai passar pelos comitês, vai ter aqui uma investigação, um julgamento e uma punição. Então, lá no site da FAPESP, tem todos os casos que foram identificados e todas as punições que foram dadas para as pessoas. Convido vocês a olhar. Muito bem. Quais são as causas da má conduta científica? Hoje, isso foi bastante falado, né? No workshop que eu assisti, aquela questão do publish or perish, né? Que o pesquisador, em geral, está sempre sob muita pressão na sua carreira, né? Ele para subir, para ser promovido, para conseguir grant, para conseguir mais alunos no mestrado, para ser credenciado no mestrado, tudo depende das publicações. Então, a pessoa se sente com uma pressão muito forte para publicar, né? Então, existe um apelo de fraude, como existe também um apelo em publicação em revistas predatórias, que a gente já comentou com vocês. Essas revistas predatórias são realmente absurdas, né? A maneira como elas agem, né? E as pessoas, por conta dessa pressão, elas acabam caindo nesse conto e não deixa de ser uma má conduta científica. E você pode dizer, mas eu não sabia, mas deveria saber, porque uma revista em que você não tem um peer review rigoroso, e depois de tudo que que já existe na literatura, listas de revistas predatórias, não tem justificativa para você cair nesse tipo de armadilha, né? Então, existem várias causas, às vezes até a arrogância da pessoa, às vezes a pessoa acha que ela já sabe o que vai acontecer se ela fizer o experimento, então ela já inventa o experimento e publica, né? Então, isso aqui se trata dessa questão de retraction de um artigo, né? Ele é retirado, então, esse artigo aqui foi retirado da revista, tá? E o motivo está escrito aqui, ó, os autores cometeram plágio de uma parte do paper do tal. E esse artigo, então, foi retirado da revista, né? Esses autores ficam numa lista negra dentro das empresas de publicação, né? Realmente sujar o seu nome quando isso acontece, né? Então, que mais? Esse também é legal e deve ter coisa mais nova, mas até 2011, por exemplo, cada vez mais o número de artigos que são retirados das revistas aumenta, e isso deve estar aumentando ainda mais atualmente. Desculpe não ter tido tempo de olhar o que está acontecendo atualmente. Aqui, ó, o número de artigos retirados da revista até 2016, vocês veem que cada vez mais aumenta, porque cada vez também aumenta mais a coragem das pessoas que estão se sentindo, às vezes, obrigadas a
fazer determinadas ações pelos seus chefes, etc., também coragem para falar, né? Esse aqui, por exemplo, é um exemplo, né, de uma pessoa do MIT. Então, vocês veem que é do MIT que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de instituições muito reconhecidas, e isso acontece em muitos locais, tá? Aqui são vários outros exemplos, inclusive esse aqui foi indicado para prisão, não sei se o que aconteceu com ele hoje, e no Brasil já aconteceu alguns casos, teve o caso, inclusive, da ex-reitora da USP, que, por conta de uma dessas publicações das imagens, elas usaram de outros artigos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, só rolando, inclusive na nossa querida Unicamp, né, teve uma investigação de um professor titular da Química que apontou fraude em 11 artigos, né? Então, é bastante assim, é bastante sério e bastante nos incomoda. Eu nem gosto de prestar muita atenção nesses casos, porque me dá uma sensação assim super desagradável de saber que as pessoas cometem isso. Muitos desses, inclusive nesses casos, dizem, né, que foi porque os alunos, os pós-docs que fizeram, colocaram as figuras ou não sabiam, mas enfim, as pessoas, quanto mais importante a pessoa e quanto mais importante a revista, a fraude fica pior ainda, né? Como é que a gente pode falar? Causa um desconforto para a instituição, inclusive, muito grande. Ninguém quer fazer parte de uma instituição onde isso acontece. Então, gente, o que eu acho que vale para a gente? Vale pensar. Vamos ser éticos. Na dúvida, vamos perguntar. Se a gente está em dúvida de como agir com a autoria, perguntem para outras pessoas, para pesquisadores mais velhos. Muitas vezes vocês são jovens, os orientadores de vocês são jovens, eles podem, inclusive, ter dúvidas até de como agir. As coisas diferem um pouco de uma área para outra, não é? Então, perguntem, esclareçam as suas dúvidas, conversem com o Converse da revista que vocês pretendem publicar, mas não deixem nenhuma ponta solta, porque tudo isso é muito ruim para todos que fazem ciência, e é o que a gente menos deseja para vocês, né? E muito menos para nossa pós-graduação, para nossa instituição. Então, na responsabilidade aí de cada um, de como ele vai agir com seus dados e com os seus em relação ao que a pessoa escreve, tá certo?